Muito bem, pessoal. Doce de leite no pós-treino ou chocolate, coisas desse sentido. Floquinhos, que está muito peludinho. O que você acha disso? Você acha que é uma boa, sim ou não? Beleza, então ele disse para clicar no gostei e se inscrever aqui no canal, porque é o seguinte, pessoal. Primeiro que um tempo atrás ninguém ouvia falar de doce de leite no pós-treino, certo? E agora a gente escuta falar. Então o que a gente imagina? A gente imagina que alguém com um nome de relevância, com um nome de força, colocou isso para os seus alunos ou falou em algum vídeo, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei quem é essa pessoa, mas eu vou explicar sobre a teoria do doce de leite no pós-treino para que nós podemos desenvolver esse assunto com muita paz na maromba, porque aqui é do esquadrão anti-treta mesmo. Enfim, pessoal, eu fui abordado por muitos e muitos alunos sobre o doce de leite no pós-treino e juntamente outras coisas, como chocolate, etc., algum doce no pós-treino. Isso é válido ou não é? Houve uma dicotomização. Então, algumas pessoas acharam que isso era muito superior, né? Que isso realmente traria bons resultados, que o segredo para um atleta estava no doce de leite, bem como, Floquinhos, teve gente que achou que a pessoa que falou isso é retardada, vagabunda, sem vergonha, que está querendo estragar a dieta, porque poderia comer uma fruta, poderia consumir alguma coisa nesse sentido, que seria muito mais produtivo. Bom, gosto de pensar que os dois extremos estão devidamente equivocados. Então nós não podemos pensar que uma estratégia só é válida para estragar ou para levantar a dieta de um atleta. Ou seja, você não vai ficar grande porque você toma whey no pós-treino, ou porque você come de 3 em 3 horas, ou porque você até mesmo bate a sua proteína do dia. Você vai ter um desenvolvimento bom quando você tem um complexo das coisas. Um complexo muito positivo e entrelaçado das suas estratégias. Simplesmente isso. Logo, uma única estratégia não determina os resultados, porque senão era fácil. Para emagrecer é só, sei lá, comer alface. Para ganhar massa é só tomar creatina. Aí seria muito fácil, todo mundo já estaria no máximo do seu potencial. O que vai acontecer, pessoal, do doce de leite de pós-treino? Qual que é a teoria envolvida? A teoria é que você tem o sistema nervoso simpático em alta depois de um treinamento. E isso é uma coisa óbvia e bem-vinda, porque durante um treinamento nós precisamos, tá? Nós precisamos de hormônios como cortisol, GH, glucagon, hormônios que são catabólicos. O GH é anabólico dependendo do tecido que ele interage, é verdade. Mas nós precisamos de hormônios catabólicos em alta para que a gente consiga fazer esse processo de realmente jogar energia para a corrente sanguínea na melhor capacidade possível. E isso, obviamente, torna um estado perigoso para a massa muscular, mas necessário para o treinamento. Quando acaba o nosso treinamento, o ideal é que o sistema nervoso simpático se baixe e o parasimpático se eleve. E com isso, se elevando assim, você diminui os processos catabólicos. Os processos catabólicos vão precisar de quê para se parar? Primeiro, que haja uma diminuição de glucagon, de cortisol, do próprio GH e que haja um aumento da insulina. Qual é a maneira mais rápida que eu consigo ativar a minha insulina? Com proteína eu ativo insulina? Com gordura eu ativo insulina? Sem nenhum tipo de dúvida. Agora, com o carboidrato, né, eu ativo melhor a insulina? Exatamente. E qual desses carboidratos eu vou ativar melhor? Os carboidratos de alto índice glicêmico. Logo, as pessoas, por exemplo, tomam maltodextrina, destrose num pós-treino, correto? Perfeitamente. Haveria a possibilidade de eu fazer uma substituição para um doce de leite, por exemplo? Você fala, bom, os dois vão ser carboidratos de alto índice glicêmico, portanto, sim. Agora, por que eu faria isso? Porque a malto, que eu já falei ela aqui no canal, é um excelente carboidrato, sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. A malto é um excelente carboidrato, porém é um carboidrato que em termos palatáveis, normalmente é menos agradável. Né? Você prefere tomar um shake de malto ou comer um doce de leite? Você fala, prefiro comer um doce de leite. Logo, o doce de leite se torna mais agradável. E isso pode ser entendido como um sistema tanto de recompensa, né? Então você treinou decentemente, você vai consumir um doce de leite no pós-treino,
Bem como você também pode pensar que o doce de leite é algo agradável. E a dieta tem que ser agradável, porque se ela não for agradável, ela vai desagradar. Você vê que o poder de dedução hoje está fantástico. Ela estando desagradável, é mais fácil eu ter menos sustentabilidade. Ou seja, tudo que é difícil é mais fácil eu fracassar, é mais fácil eu parar. A gente vê muito carreira de atleta. Carreira de atleta vem. Isso não precisa nem ser fisiculturista, não. Normalmente fisiculturista até vai melhor. Pega jogador de futebol. Quando o cara se aposenta, ele fica gordo, ele fuma, né? Ele até continua metendo gol na galera, né? Só que sabe aquele golzinho que o cara traz de letra e dá de cobertura no goleiro? Ele continua. Só que ele tá desbancado total, porque saturou, encheu o saco. Foi a vida inteira de dieta e de treino. Quando ele se aposentou, ele fala, agora eu vou curtir o meu dinheiro. E isso não é legal, mas é o preço que ele tem que pagar para ele ser o melhor do mundo. Agora, você, que não precisa ser o melhor do mundo, você tem que ser o melhor de si mesmo, tem que pensar que vai treinar e fazer dieta a vida toda. Se ela for mais agradável, é mais interessante. Logo, você fazer uma dieta que atende o seu paladar é algo bacana, benéfico. Então, a explicação fisiológica para o alto índice glicêmico está dada. E aí você pode optar por uma maltodextrina, realmente, show de bola, clássico. Ou você pode inovar, colocando um doce de leite ou algum outro doce, sei lá, por exemplo, leite moça. Poderia colocar isso no pós-treino? Poderia. Poderia ficar um pouco, vamos dizer assim, mais saudável, colocando mel? Poderia também, tranquilo. Então eu tenho várias opções de carboidratos de alto índice glicêmico para um pós-treino. Mas não é muito pobre? A maltodextrina é pobre. Tá? A maltodextrina é um complexo de carboidratos. Não vai ter vitamina, mineral, micronutriente, fitoquímicos. Vou colocar um doce de leite. Tá. Mas isso, então não seria melhor a gente colocar, sei lá, uma batata inglesa? Veja só, se você for ser criterioso, chato, aquele cara, você fala, putz, mesquinho mesmo, aquele cara que dá vontade de bater nele, sim, seria. Só que o que acontece, pessoal? Normalmente, num pós-treino, nós não vamos colocar uma quantidade que seja exagerada. Por exemplo, é pouco comum você colocar 150 gramas de maltodextrina ou equivalente em doce de leite. Então normalmente você vai colocar assim 30 gramas, 50 gramas. E isso numa dieta de 3, 4, 5 mil calorias, quem sabe, não é relevante, é uma parcela pequena. Então é bem tranquilo. Tanto é tranquilo que as pessoas historicamente utilizam maltodextrina e não desenvolvem carências, nem existe uma excelente estratégia que é, quando revolucionou que tirou a maltodextrina e colocou isso, aí sim criamos os fisiculturistas. Então essas coisas são pequenas. Um outro alimento que a gente poderia trazer aqui é a tapioca. A tapioca também é um complexo de carboidratos bacana, só que não tem muitos micronutrientes, para não falar basicamente nenhum. E nem por isso o pessoal deixa de crescer, nem nada do tipo. O que nós temos que entender é que a nossa alimentação deve ser o mais rica possível, conciliada com o melhor paladar possível. Logo, a estratégia de colocar um doce de leite num pós-treino para quem gosta de doce de leite é válida. É um carboidrato de alto índice glicêmico, que é, se você acha assim, gostoso, mais do que um suplemento, mais do que algum outro alimento que também poderia usar de alto índice glicêmico. Gosto mais de mel, coloca mel. E isso não vai deixar a dieta mais pobre. Até porque, se você tiver uma carência de uma vitamina específica, você não vai solucionar ela com uma troca de um carboidrato de alto índice glicêmico no pós-treino. Muito provavelmente você vai ter que suplementar, muito provavelmente você vai ter que colocar algum alimento que, sei lá, quero um indol 3-carbinol. Você não vai usar isso né? Você vai usar um brócolis, uma própria suplementação. Preciso muito de vitamina C. Sabe, você vai colocar uma acerola, mas você não precisa colocar no pós-treino, você pode colocar em qualquer momento do seu dia. Agora, existe algo mágico nisso, algo fantástico? Não tem nada de especial. É simplesmente uma troca, tá? Que não vai prejudicar e também não vai beneficiar. Só que você fazendo uma análise do paladar, uma análise palatável, portanto, se torna interessante para algumas pessoas e aumenta a sustentabilidade na dieta. Certo? Eu já falei sobre o pós-treino aqui no canal e eu gostaria de indicar esse vídeo para vocês. Preciso tomar whey no pós-treino? Porque beleza, o carboidrato tá show de bola, Leandrão. Agora entendi. Que bom, fico feliz, espero que sim. Agora, e sobre o whey no pós-treino? Preciso ou não preciso? Tá aqui.